Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira transmissão do Diálogos com a Athena. Será o nosso programa semanal. É uma satisfação ter vocês aqui com a gente nessa noite especial. E assim, gente, já estou avisando de antemão que eu estou bem nervosa. Então já me perdoem qualquer falha, qualquer erro, porque eu estou nervosa, tá bom? Já estou avisando já de antemão para que vocês entendam o meu nervosismo, porque apesar de eu falar em público muitas vezes, para mim é uma novidade estar falando aqui, né, pela live, pelo Instagram. Eu não tenho muito costume de fazer esse tipo de apresentação. Mas eu queria avisar para vocês que a gente está começando então o nosso programa Diálogos com a Athena, e a gente idealizou esse programa para ser um espaço de conversas interessantes sobre assuntos relevantes. Então a nossa ideia é que a gente possa trazer aqui vários temas que toquem, né, sobre saúde, bem-estar, educação, temas que são importantes para a manutenção da nossa vida, do nosso bem-estar. E eu, para quem não me conhece, eu sou psicopedagoga, sou professora, sou orientadora parental e vou ser anfitriã de vocês nesse projeto de Diálogos com a Athena. Esse é o nosso episódio piloto, é o nosso primeiro momento, é o momento que a gente vai testar se aquilo que a gente pensou vai funcionar bem para todo mundo, tá bom? Então, gente, de vez em quando vocês vão me ver dando uma olhadinha para fora da tela, mas é porque eu organizei, né, um cronograma, organizei as apresentações, tem alguns textos para eu ler para vocês. Então, gente, mais uma vez bem-vindo para quem está entrando aí. Tô lembrando mais uma vez que eu estou bem nervosa, tá bom? Mas se vocês tiverem depois, ao final ou ao longo desse programa, críticas, elogios e sugestões, nós estamos abertos a pensar e repensar esse projeto, tá bom? Então eu vou começar explicando para vocês o que passou na nossa mente quando a gente criou e a gente idealizou esse projeto, tá? Primeiro, o nome, Diálogos com a Athena. Para quem já acompanha o nosso perfil aqui sabe que a nossa clínica se chama Athena Bem-Estar Integral, e esse nome realmente foi escolhido porque a Athena é a deusa da sabedoria e ela deu nome à nossa clínica, e a gente achou muito legal, né? A partir do momento que a gente pensa em criar um movimento de conversa, a gente conversar com a deusa da sabedoria, tá? Porque a gente acredita aqui que o diálogo é a ponte entre a sabedoria e a vida prática. Então a gente quer justamente unir esses conceitos, né, de sabedoria e vida prática. E a gente também escolheu para esse projeto, gente, o tempo de 18 minutos de conversa. Por que a gente escolheu 18 minutos de conversa? Não sei se todo mundo conhece, mas os TED Talks, eles têm esse tempo de duração entre 15 e 18 minutos. Por quê? Porque é o tempo que o cérebro humano consegue manter a atenção plena. Então nós idealizamos um projeto de conversa que a gente pudesse ter esse tempo também de 18 minutos. Isso é neurociência. A neurociência mostra pra gente que esse é o tempo ideal para que a gente possa manter uma conversa, e a gente, né, se a gente transformar essa conversa numa conversa marcante, ela vai ser muito bem aproveitada mesmo com pouco tempo. Então, gente, a nossa ideia não é ser uma live extensa, porque a gente, né, eu já participei de algumas, que a gente às vezes vai a 1 hora, 1 hora e meia, mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que a gente seja uma live profunda, marcante e que aconteça em pouco tempo, tá bom? Então eu vou explicar para vocês, antes de eu chamar a nossa convidada, como que vai funcionar a estrutura da nossa live. Ela é dividida em 4 momentos. A primeira parte, que é a apresentação do convidado, que é essa que eu vou passar logo aqui. Depois a gente vai passar para a parte da entrevista principal, que vai ter 18 minutos. Inclusive eu vou cronometrar para a gente tentar não passar muito desse tempo. E depois disso a gente vai abrir para perguntas, se tiver alguma pergunta. E vamos passar ao quadro Para Lembrar e Sentir. O que vai ser esse quadro, gente? Vai ser o quadro justamente em que esse convidado nosso ele vai contar uma história. Porque as historinhas, né, gente? Eu, por exemplo, sou professora, adoro contar uma história. Porque as histórias conectam a gente ao público, conectam a gente à ideia que está sendo passada. Então a gente criou um quadro que vai ser chamado de Para Lembrar e Sentir, que é justamente onde a nossa convidada hoje, né, os nossos convidados ao longo dos programas vão contar uma história. E por fim, a gente vai fazer os agradecimentos e revelar a entrevista da próxima semana. Estão todos prontos, então? Podemos começar? Eu vou convidar aqui agora a nossa entrevistada de hoje. Deixa eu só procurar ela aqui.
Não é ela que tem que pedir para entrar. Karina, por favor. Enquanto a Karina vai entrando, gente, eu vou ler para vocês o texto que eu preparei para ela. Aliás, ela já pediu aqui a entrada. Eu vou aceitar ela para poder ler e apresentar ela para vocês, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite, Karina. Tudo bem? Tudo Deixa eu só bom? ajeitar o meu aqui. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Bom, eu tô vendo e ouvindo. Tá Vamos ver ok. se a galera dá um retorno aí pra gente também. Bom, Karina, você já está aqui, já aceitou nosso convite para participar da live. Eu vou fazer a leitura. Eu preparei um textinho muito bonito para apresentar a Karina e eu vou fazer a leitura porque eu não quero perder nenhum detalhe desse texto. Então, neste momento, nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Karina Oliveira, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia, com experiência prática em atendimento de crianças, adolescentes e adultos. A Karina atua também com análise de comportamento aplicada, é o ABA, né, que a gente chama. Ela também está se especializando nessa área e se aprofundando também em neurociência, né, Karina? Isso. A Karina une a experiência clínica com uma abordagem acolhedora e hoje ela vai conversar com a gente sobre saúde mental, desenvolvimento e, em especial, sobre avaliação neuropsicológica. Karina, seja muito bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite. Eu queria explicar um pouquinho como é a avaliação neuropsicológica, né? Que muita gente tem essa dúvida de como é que funciona e tudo mais. E eu tô aqui também para receber qualquer dúvida, né, das pessoas que estiverem assistindo. A gente vai começar então falando como é que é a avaliação neuropsicológica, como ela funciona. Eu É, também tô nervosa. a dinâmica vai ser assim: eu vou fazendo as perguntas, a gente selecionou algumas perguntas, até explicando para o nosso público. A gente selecionou algumas perguntas e a Karina vai respondendo e a gente vai justamente trocando essa conversa. E como eu expliquei no começo, a ideia é que a gente faça uma conversa breve, porque é aquilo que eu já falei antes, né? O cérebro da gente se prepara, né, para ter 18 minutos de atenção plena. Então a gente quer tentar aproveitar o máximo desse tempo. Então, gente, vou começar com a primeira pergunta para a Karina, porque a gente já ouviu várias vezes esse termo, né, aqui na clínica. Muitas vezes, quem está acompanhando também o nosso canal na clínica, né, o nosso Instagram, vê a gente falando muito de avaliação neuropsicológica. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, Karina, é que as pessoas elas não sabem o que, que é, mas muitas vezes o médico indica, a escola solicita. Diz para a gente aí o que é a avaliação neuropsicológica e qual é o objetivo principal desse tipo de avaliação. A avaliação neuropsicológica, ela é uma avaliação científica, né? A gente pode pensar nela como um mapa do cérebro, né? Que ela vai mapeando ali de acordo com a questão cognitiva, que a gente lida com a aprendizagem, com a memória e esse todo, mas também ela vai avaliar ali o emocional e o comportamental, e usando escalas validadas, testes validados e também a observação clínica ali. O objetivo principal é clarear, né? Mostrar os pontos fortes dessa pessoa, como o QI ou outras questões, e também aqueles pontos que precisam ser trabalhados, tanto para a pessoa com o indivíduo, né? E tanto quanto os profissionais que estão ali acompanhando ela. Ótimo, Karina. E aí, agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, sobre avaliação, eu queria que você explicasse um pouquinho para o público em quais casos ela é indicada, quais são as pessoas, né, os casos, ou qual a desconfiança que a pessoa precisa ter para poder fazer uma avaliação neuropsicológica. É muito comum, né, as pessoas acreditarem que para fazer uma avaliação neuropsicológica precisa dali de um encaminhamento médico. Mas pode ser uma percepção da própria pessoa também, né? De algumas vezes ela tem um problema ali na memória, tá tendo queixas em relação à aprendizagem, uma falta de atenção ali no trabalho. Então, ela mesma pode pensar, poxa, eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica, né? E até uma própria mãe identificar isso na criança, como também a gente recebe muita, no caso eu recebo muitas indicações também da própria escola. Então, a avaliação, como ela é uma forma de autoconhecimento, ela vai mapear um todo, ela não precisa só de um encaminhamento médico, ela pode ser também, né, uma indicação da própria pessoa ali. Então é importante esclarecer isso, Karina, porque muitas vezes as pessoas até buscam esse conhecimento sobre avaliação, elas entram até em contato lá com a clínica, né, para saber, mas elas acham que precisa ser uma indicação médica para fazer. E muitas vezes, hoje em dia, né, a escola tem pedido também esse tipo de avaliação. E essa avaliação, Karina, ela ajuda
Nas terapias, ela ajuda também o médico? Qual o tipo de ajuda que esse resultado da avaliação neuropsicológica traz para a vida desse paciente? Ela traz essa clareza, né? Tanto do próprio paciente, porque nada como você entender como você funciona, né? Como seu cérebro, então você tem aquele direcionamento melhor. Você não fica criando especulações, né, do que pode ser. E na parte do quesito ali profissional, ela dá a exatidão ao médico do que ele pode colocar ali em questão de medicação, da terapia, é um ponto-chave, né? Para você poder também trabalhar direcionado ao quesito do que daquela pessoa está precisando mais. E na escola, principalmente, também todo aquele auxílio que aquela criança, que aquele indivíduo precisa. E, Karina, a gente obviamente recebe, né? E eu acho que muitos pais têm essa dúvida a respeito da avaliação neuropsicológica, mas eu, por exemplo, eu sou psicopedagoga, trabalho com adultos, e eu queria muito que você falasse um pouco se vale a pena para o adulto buscar avaliação neuropsicológica, porque às vezes a desculpa é a seguinte: eu já vivi até aqui assim, para que eu vou descobrir alguma coisa? Para que vai me servir a avaliação? Então, eu queria que você pudesse explicar e clarificar para o público, assim, qual é a diferença, né, da avaliação feita para a criança, qual o ganho que você tem com a criança e qual é o ganho que você tem também quando você faz uma avaliação neuropsicológica com adultos. Com a criança, assim, a gente consegue, né, quanto antes melhor, a gente consegue mapear ali de alguma forma para ter essas intervenções na fase da vida adulta e, né, no principal âmbito ali da criança, para os pais também conseguirem se adaptar, se adequar, entender o que está acontecendo com aquele quadro, os professores e também aquele direcionamento com o médico, né, com os profissionais que acompanham. Com adulto, eu vou usar um exemplo muito interessante, que acontece muito na clínica. Muitas vezes a pessoa passa por um padrão de vida muito tempo tentando se adaptar. Vou um exemplo de uma pessoa ateia. Então ela fica ali tentando se adaptar àquele meio social, né? Ela acha que o cérebro que funciona de uma forma diferente. Então ela passa a vida inteira ali também se julgando e tentando se adaptar àquele meio. Então, com certeza, a avaliação neuropsicológica também é validada e ótima na fase da vida adulta. Ela dá esse pontapé inicial para você conseguir ter uma direção e poder também ter esse autoconhecimento de si mesmo, de se entender, né? Sim, sim. E uma coisa também, Karina, que eu queria que a gente pudesse destacar é que muitas vezes as pessoas vão buscar tratamento por depressão e ansiedade, que na verdade não são as causas primárias, digamos assim, das questões da pessoa. E aí eu queria saber também, queria que você explicasse se dentro dessa avaliação neuropsicológica a gente consegue ter algum marcador da ansiedade e da depressão, porque a gente percebe que, na verdade, a gente às vezes tem no consultório, eu que trabalho muito com adulto com TDAH, essa pessoa ela tem sintomas graves ali de ansiedade e de depressão, mas que são originadas pelo transtorno de desenvolvimento, né? A Isso. gente também tem casos, muitas vezes, de pessoas com altas habilidades, que têm, né, uma velocidade de pensamento, de raciocínio também, que sofrem. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho se a avaliação neuropsicológica também traz para a gente um marcador relativo a isso, a esses problemas, né, que a gente pode ter, que é a ansiedade, que se não tratada vira uma depressão. Como que a avaliação neuropsicológica ajuda nesse caso, nesse sentido também? Então, muita gente associa a avaliação neuropsicológica só com a ideia de transtornos, né? Que é o TDAH ali, o autismo que está mais em alta, e até o transtorno do desenvolvimento. Mas, na verdade, ela vai fazer esse marcador também da questão da personalidade e do humor. E quando a gente fala personalidade e humor, a gente trabalha com outros transtornos de personalidade, e o humor a gente trabalha ali com a ansiedade e com a depressão, né? E aí consegue identificar exatamente de como está o nível da sua depressão, de como é que até como conseguir ali mapear de alguma forma como é que isso pode ter iniciado, né? Como é que essa ansiedade ela tá agindo, há quanto tempo ela tá agindo ali na vida da pessoa. Então a avaliação neuropsicológica, ela consegue mapear muito bem essa questão da ansiedade e da depressão e também até dar uma hipótese diagnóstica em relação a isso. Muito bom. E Karina, as pessoas que têm altas habilidades ou desconfiam que têm altas habilidades, acho que são as últimas que pensam em fazer avaliação neuropsicológica. Porque uma coisa que as pessoas sempre falam para mim, né? Se eu souber o valor do meu QI,
minha vida vai mudar, porque aí eu vou descobrir que eu sou burro de verdade. Ou seja, as pessoas muitas vezes elas têm medo de fazer avaliação também, porque talvez elas percebam ali, ah, eu vou descobrir o meu QI e pode me Hum. decepcionar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do teste de inteligência que vem dentro ali da avaliação neuropsicológica, né? O que que a gente tem de ganho fazendo, né, esse tipo de teste para avaliar o QI de um paciente? Tem uma questão ali também que é muito desmistificada de altas habilidades ter um QI alto, né? E muitas vezes você pode ter uma altas habilidades em uma questão específica, pode ser em artes, você ser muito ruim ali na questão mais exatas. A questão é, né, quando você consegue identificar essa ideia ali de altas habilidades e também do seu QI, você consegue mapear de como você funciona e como seu cérebro funciona. Esses testes de inteligência que a gente aplica, a gente consegue. São testes padronizados, geralmente são padrão ouro. Quando a gente fala de padrão ouro, são testes essenciais que a gente não pode, né, não ser colocado ali na avaliação neuropsicológica. E aí, nesses testes, a gente consegue identificar o nível de QI da pessoa, como é que ela está em questão de velocidade de processamento, percepção de memória, né? Tem todo um todo em que ele avalia ali na questão cognitiva. E nisso, como eu falei, ela pode mostrar esses pontos fortes. Né? Nossa, eu tenho um QI bom para em relação a isso, então eu posso treinar um pouco mais o meu cérebro para trabalhar, sei lá, a minha velocidade de processamento. Entendeu? Então, e nas altas habilidades também vai de muito uma investigação, né? Muitas vezes a pessoa chega ali com uma indicação, mas aí durante a avaliação a gente percebe que essa pessoa pode ter uma questão ali de altas habilidades e aplica testes até a mais, além daqueles de inteligência, para conseguir identificar escalas também. Então, existem ferramentas dentro da avaliação neuropsicológica que você consegue descobrir também se aquela pessoa tem altas habilidades que não seja, por exemplo, matemática ou linguagens, né? Você tem testes ali que você pode aplicar, por exemplo, para descobrir que alguém tem altas habilidades, é, sei lá, na inteligência sinestésica corpórea, com Isso. artes. Como que isso funciona para essas pessoas, né, que poderiam ter altas habilidades nesse, porque a gente sempre pensa, né? Altas habilidades, gênio, né? Muito inteligente é matemática. Né? Tem essa questão das altas habilidades ser muito relacionada ao todo, né? A pessoa tem que ser bom em tudo, e principalmente em exatas. Mas não, né? Não, é bem desmistificado isso, nesse sentido. Ah, sim. Karina, como que uma pessoa, por exemplo, com autismo, ela se Uhum. beneficia da avaliação neuropsicológica? Qual é o ganho que uma pessoa, por exemplo, que descubra, através da avaliação que ela é autista, qual o ganho que ela tem nesse diagnóstico? Primeiramente eu gosto de dizer que é sempre um autoconhecimento. Então você começa a entender como o seu cérebro funciona. E quando o seu cérebro funciona, você abre caminhos de um todo, né? Você consegue entender como funciona a sua máquina, como funciona você. Depois, a partir disso, você entende ali o seu nível, né? Em que toda a equipe ali, tanto médica quanto a equipe multidisciplinar que vai estar ali, pode ser necessário, né? A gente coloca umas sugestões de encaminhamento também. Tanto fono, quanto TO, quanto psicólogo vai também encaminhar você de alguma forma e te dar esse auxílio. Então, no quesito de TEA, a gente consegue identificar o nível que tá, né? O nível de suporte, que aí é trabalhado ali na terapia para esse nível diminuir, né? Ou manter, né? Para ele conseguir da melhor forma. Vai identificar os pontos fracos e os pontos fortes. Então, pode ser muitas pessoas que têm TEA, em sua maioria, é uma questão de comunicação social, né? Mas outras pode ser mais uma questão de um perfil sensorial, que tenha uma questão auditiva. Então, a avaliação neuropsicológica vai mapear muito em relação a isso, né? E também aos direitos daquela pessoa, tanto na escola, que vai fazer aquela adaptação, o médico vai conseguir também indicar a medicação correta, se for o caso, e todos os profissionais ali, como um todo, para poder auxiliar aquela criança ou aquela pessoa com autismo. Assim, Karina, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria aproveitar, né, que a gente está nessa conversa, porque assim, eu tenho a minha experiência pessoal com avaliação neuropsicológica. E aí eu queria aproveitar, né, essa oportunidade para compartilhar. Eu costumo sempre dizer que a avaliação neuropsicológica, ela costuma trazer para a gente
uma verdade sobre a gente. É como se a gente passasse, talvez, uma vida lendo um manual diferente daquele que a gente deveria ler. Então, eu costumo falar assim: imagina que você, por exemplo, é uma batedeira. E aí, o manual da batedeira diz que a batedeira tem tal velocidade, que funciona assim, que você segura assado e tal, tal, tal. Só que, na verdade, você é um liquidificador. Então, o manual que você estava lendo lá da batedeira, ele não funciona para você. E eu costumo dizer muito isso, gente. A avaliação neuropsicológica, né, quando ela é bem feita, ela é bem aplicada ali, ela traz para o paciente a possibilidade de ler o manual certo sobre si mesmo. E por que eu costumo falar isso, gente? Porque na minha vida particular, eu experienciei isso de duas formas. Na época da pandemia, eu percebi que a minha filha tinha alguns sintomas que estavam, assim, um pouco desconectados da idade dela. E eu, professora, não sabia nada sobre o tema, nada sobre o assunto, mas comecei a investigar ali, conversando com o médico, na época era um neurologista, e ele foi me abrindo os olhos, me mostrando os caminhos, e eu iniciei uma investigação. A investigação da minha filha, né, por estar na pandemia, ela foi muito custosa, mas em algum dado momento veio para a gente, né, o diagnóstico dela, que a gente não. Eu, particularmente, desconfiava muito do TDAH, porque ela tinha muitos sintomas, né? Então, à medida que eu fui lendo, eu fui identificando mais. Mas veio, além do TDAH, veio, né, também pra gente o diagnóstico de autismo, né? Nível 1. Mas a partir daquele momento que eu peguei o diagnóstico da minha filha, aquilo realmente, para mim, passou a ser um momento como se eu estivesse lendo a minha filha de uma forma mais correta, né? Ou seja, eu não vou mais cobrar dela coisas que eu sei que ela não é capaz de fazer, porque o cérebro dela não é capaz de fazer certas coisas. E eu sei também, a partir dali, que o cérebro dela é capaz de fazer coisas que talvez o meu cérebro não seja capaz de fazer. Então, eu sempre faço essa alusão, né, de dizer que a gente lê com o manual certo. E uma coisa que foi muito interessante no diagnóstico da minha filha foi que assim a pessoa que fez a avaliação dela, a neuropsicóloga, ela, conversando, né, comigo, com o pai dela, ela aconselhou que nós dois fizéssemos também a avaliação, porque ela percebia ali na gente alguns sintomas. E meu esposo foi fazer, na época, ele tinha 38 anos. E, assim, vou fazer uma alusão aqui à prova, né? Imagina que a prova, né? Vou fazer uma comparação meio porca, mas comparação. Imagina que numa prova de 0 a 10, meu marido tirou 9,9 quando ele foi fazer a avaliação neuropsicológica dele para, né, que diagnosticou o TDAH dele. E isso pra gente também foi uma virada de chave, sabe? Porque assim, não foi só o diagnóstico dela, foi o diagnóstico dele, porque assim, ele tinha muitas dificuldades em lidar com ela, porque ela e ele, né, tem as duas, os dois têm TDAH, e a partir do diagnóstico foi mais fácil entender, não foi simples, né, mas foi mais fácil entender, e depois também a gente enfrentou caminhos até chegar na medicação. Porque as pessoas, às vezes, elas têm medo, né, Karina? Acho que você pode falar até melhor do que eu. As pessoas têm muito medo da medicação psicotrópica. E no caso da minha filha, ela começou a tomar medicação psicotrópica só na época que ela foi ser alfabetizada. Porque ela realmente estava enfrentando ali um atraso na alfabetização. E, gente, dando meu testemunho aqui, isso foi uma virada de chave, assim, tanto na vida dela, né, que com a medicação, com o acompanhamento certinho, pôde, né, aprender ali a ler e a escrever, que era o sonho dela, e para o meu esposo também. Né? Meu esposo, ele tem um histórico aí de antes do diagnóstico dele, ele começou 3 faculdades e ele não conseguia terminar, né, por questões que a gente não compreendia. E quando a gente passou a compreender como funcionava o cérebro dele, né, que ele era uma pessoa, né, com transtorno de atenção, usando as ferramentas corretas, ele logo se formou, né, depois do diagnóstico. Então, eu queria aproveitar essa brecha aqui para trazer esse meu testemunho, né, enquanto mãe atípica, né, e esposa atípica também. E meu teste não deu nada não, tá, gente? Que acho que eu também fiz. Ah, isso é muito Bom, importante mesmo. não deu nada que eu saiba, né? Não sei, que na época que eu fiz eu também não estava muito boa da mente, não, que eu não tava legal. Mas eu vou fazer um dia, se tiver alguma coisa eu conto para vocês. Então, Karina, eu queria que, assim, a gente já está se encaminhando para o final, eu queria que você pudesse dizer para a gente aqui qual é o caminho, né, que o paciente que é diagnosticado ali através de uma avaliação, qual o caminho que normalmente ele traça, né? Tanto para as crianças quanto para o público adulto. Qual é o caminho depois da avaliação, né? Qual é a vida depois da avaliação?
Então, como você falou, essa questão da medicação também é uma questão, né? Até chegar na medicação tem que ter muito caminho também. Quando você entende como seu cérebro funciona, por exemplo, o cérebro de um TDAH, você consegue organizar a sua rotina, né? O psicoterapeuta ele consegue também ali manejar na melhor forma para você conseguir ter uma qualidade de vida e não precisar fazer tanto esforço quanto uma pessoa neurotípica. Então, a avaliação neuropsicológica ela dá essa luz, essa clareza. Depois disso, você consegue ter esse direcionamento tanto dos profissionais adequados, né, dali do médico, você consegue ter uma adaptação dependendo do diagnóstico, a concursos públicos, a universidades também, e adaptações ali à escola, né, que você estiver, como direito da pessoa, dependendo do diagnóstico também. Então, assim, na própria avaliação neuropsicológica, no final, a gente coloca sugestões de encaminhamento, dependendo ali da hipótese diagnóstica, e isso faz toda a diferença, né? O logo após. O que a gente tem que fazer? Mas ele dá toda essa clareza de mundo, o após-diagnóstico. Às vezes o diagnóstico, na verdade, ele pode ser libertador, né? De viver uma vida inteira ali tentando se adaptar ou sofrendo com esse peso de não entender o que está acontecendo com você de fato. Tá certo, Karina. E assim, para a gente, né, partir para a nossa última pergunta, eu queria lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, e a gente sabe que muitas vezes o sofrimento emocional que a pessoa está lidando ali, ele tá ligado não a uma dificuldade ali ambiental, pontual, de alguma coisa que aconteceu, mas está justamente ligado a transtornos de atenção, transtornos cognitivos. Então, assim, nesse contexto, como que a avaliação neuropsicológica ajuda na prevenção, no cuidado, no acolhimento às pessoas que estão nesse sofrimento emocional e pensando, inclusive, né, em tirar a própria vida? A avaliação neuropsicológica, ela não é só a parte cognitiva, como eu falei, só para identificar transtornos. Vai identificar ali, investigar essa parte emocional e comportamental do indivíduo. E quando a gente fala a respeito disso, a gente consegue traçar uma prevenção até anterior, se você tiver com uma ansiedade, né, muito exuberante do que está acontecendo ali, então ela vai conseguir mapear daquela forma e até o nível de depressão que você está naquele sentido. Então ela traz essa luz, né, para você poder se entender, que muitas vezes também a pessoa está ali se culpando, né, de como ela está se sentindo, se intitulando ali como uma pessoa preguiçosa, né, porque está cansada, porque não consegue evoluir, não consegue sair da cama. Mas a avaliação neuropsicológica ela dá uma explicação para tudo isso. E nesse sentido também acolhe, né, porque você entende ali um diagnóstico que você tem que isso é uma doença, precisa de tratamento, de fato. Sim, né? Porque, Karina, essa semana, né, eu vi muitos vídeos na internet falando sobre, né, a prevenção ao suicídio e mostrando, né, as pessoas, né, em alguns vídeos, mostrando as pessoas é, sorrindo, brincando, horas antes, né, de partir para a ação, digamos assim. E as pessoas têm uma ideia muito errônea, né, que a pessoa depressiva, ela está prostrada, está na cama, está doente, e muitas vezes ela está, né, enfrentando grandes dificuldades e sofrendo calada, né, quando ela resolve acabar com a própria dor. Né? Eu digo isso até porque num consultório, eu ouço, às vezes, o paciente falando: eu penso muitas vezes, eu tenho pensamentos de morte, né? Porque justamente é a forma que eu tenho para acabar com a minha dor. Sim. Né? Assim, às vezes esse sofrimento é um sofrimento de anos. Eu falo por mim, que trabalho, né, exclusivamente com adultos, e são adultos, às vezes, que sofreram bullying na infância, porque são pessoas neurodivergentes, são pessoas, às vezes, que pensam fora da caixinha, e aquele pensamento, né, que é fora da caixinha, às vezes ele é incômodo para quem está próximo, e aí isso vai causando um sofrimento na pessoa, e chega a hora que a pessoa, às vezes, fica, né, sem saber como agir, sem saber o que fazer. Você Né? trouxe até um ponto importante também, né? Sobre essa questão da prevenção do diagnóstico. Porque muitas vezes um transtorno ali pode se desencadear numa depressão também, né? Por essa questão de você tentar se encaixar e também da sua cabeça ter milhões de coisas, né? Então, um espectro autista, ele tem diversas sinapses ali, tá? Muita coisa acontecendo. Então, para ele associar tudo aquilo, pode gerar também outros transtornos, como a depressão. Por isso, a avaliação neuropsicológica ela é ótima para prevenção em relação ao suicídio e também até
né, antes de acontecer, chegar ali a depressão. Ela também pode mapear nesse sentido. Tá ótimo, Karina. Deixa eu só olhar aqui se a minha secretária já mandou as perguntas, se temos perguntas. Então, hoje a gente teve a Aline perguntando se a gente tinha começado mais cedo. Não, Aline, a gente não começou mais cedo, começamos pontualmente, não foi, gente? 7h30 da noite? Fomos pontuais hoje. A Lu, parabenizando a gente pela iniciativa. Obrigada, Lu. Dizendo que o nosso bate-papo está muito edificante. Obrigada, Lu. E, Karina, antes de eu passar para a finalização, eu falei para vocês que a gente ia ter um quadro, né? É, esse é o momento, né, que a Karina vai trazer para a gente uma história para que a gente possa ficar com essa história no coração, né, Karina? E, e fixar esse conteúdo, né? A gente continua aqui abertos a receber as perguntas de vocês no direct, tá? Da mesma forma que eu falei para vocês no começo, né? Vocês podem mandar elogios, dúvidas e sugestões para a gente no direct. Mandem também dúvidas, mais dúvidas, porque aí, se for o caso, a gente volta, né, Karina? Para poder falar mais um pouquinho sobre o assunto. Aí a gente faz a parte 2, se for preciso. Adoro Mas é falar de importante que vocês avaliação. façam perguntas. Porque a gente trouxe aqui, né? Eu e a Karina, a gente teve o cuidado de separar, a gente fez uma curadoria separando as principais perguntas que a gente recebe, né, dos pacientes, né, lá na clínica também a gente recebe muitas perguntas que as pessoas entram em contato para saber. E aí eu queria até aproveitar também para dizer que a gente assim tenta democratizar muito o acesso à avaliação neuropsicológica aqui na Atena, porque a gente sabe que não é um diagnóstico, né, um tratamento, uma avaliação, que não é um tratamento barato, mas a gente tenta assim, fazer de tudo para democratizar o acesso. A gente aqui ajuda no parcelamento, a gente faz parcelamento sem juros, a gente faz o que a gente pode para ajudar, negocia quando é preciso, a gente está sempre aberto a esse diálogo. Então, eu queria passar a palavra para a Karina, por favor, fazer o nosso primeiro quadro, né? Para sentir aí a nossa emoção e deixar essa mensagem, né, de que a avaliação neuropsicológica é importante sim para todos, né, não só para quem tem a desconfiança ali de uma neurodivergência. Eu queria aproveitar o gancho, né, que a gente está no mês ali da prevenção ao suicídio, e que a gente falou sobre isso. Tem diversas histórias de avaliação neuropsicológica, mas uma que eu achei bem interessante foi de uma senhora que, no caso, essa senhora estava tendo problemas ali de memória, estava tendo problemas de aprendizagem e também um isolamento social muito, muito grande. E como ela tinha ali questões na família já com Alzheimer, a família inteira e ela também achou que ela estava com algum resquício ali de Alzheimer. E quando a gente fez a avaliação neuropsicológica, na verdade, a gente conseguiu identificar uma depressão grave, severa. O que melhorou muito o quadro de vida dela, porque depois dessa avaliação neuropsicológica ela teve ali o direcionamento certo para o médico, também né, conseguiu entender o que estava acontecendo com ela, que não era de fato uma doença degenerativa, não deixar de ser uma doença, mas que teve o tratamento adequado para ela conseguir né, se identificar ali como pessoa e entender o que estava acontecendo no comportamento dela ali de vida. Ah, que Tanto ela bacana, quanto a né? família. Você está trazendo aí que em todas as idades, né? Porque a gente hoje vê muito as pessoas focadas ali em fazer avaliação apenas nas crianças, mas como é libertador, né? Também para os adultos, para os idosos, né? Encontrarem a si mesmos, né? Dentro de um diagnóstico. A avaliação neuropsicológica é muito importante para idosos também, né, nesse sentido. Quem sabe, né, mais para frente, né, a gente não vai ter também a avaliação pelo SUS, né, que vai democratizar mais ainda o acesso aí aos diagnósticos, porque alguns diagnósticos, principalmente aqueles mais sutis, né, um TDAH desatento, né, um autismo leve, nível 1 ali, esses diagnósticos são mais difíceis e realmente eles só vêm através da avaliação, que é um teste mais fino, né? Então, Karina, eu quero te agradecer muito, eu quero aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente aqui online. Esse episódio é piloto, como eu falei no começo, a gente está começando assim, é muito importante que nesse episódio, como ele é piloto, que vocês deixem as sugestões, críticas, elogios, a gente quer ouvir vocês, a gente quer melhorar, porque a nossa ideia é que a gente faça esse encontro de maneira semanal, né? Toda terça-feira a gente poder estar aqui e eu quero agradecer mais uma vez aqui a Karina pela generosidade dela de compartilhar o conhecimento, né, com a gente aqui, com o nosso público. E a gente vai, na próxima semana, já vou antecipar aqui também, né? Na próxima semana a gente vai ter outro episódio de Diálogos com a Atena e a gente vai receber aqui o Antônio,
que ele vai conversar com a gente sobre a abordagem humanista da psicologia, que é uma abordagem muito bacana também. E a gente vai fazer o gancho novamente com o Setembro Amarelo. Então, gente, muito obrigada pela presença. É importante que vocês, né, estejam aqui com a gente, dando sugestões, dicas, né? Quem tiver mais experiência com isso. Eu estava bem nervosa, gente. Deu para perceber, Karina? Nada, eu saí muito bem. Eu tava nervosa também. Ah, então disfarcei bem, tá vendo? Disfarcei bem. Eu Mas também eu queria. gostei muito. Pode Gostei falar. muito desse nosso bate-papo, Karina. E Eu queria agradecer vocês também pela oportunidade, né? De vocês terem por esse convite e também pelas pessoas aqui que estão interagindo, se comunicando. Achei bem legal, bem interessante. Qualquer coisa também é só mandar uma mensagem para mim. então tá ótimo, gente. Então, um beijo para você, Karina. Gratidão eterna. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. E quem não conseguiu acompanhar, a gente vai disponibilizar o episódio completo no YouTube e a gente vai disponibilizando as partes dele aqui no Instagram também. E antes de encerrar totalmente, deixa eu só fazer uma coisa que eu prometi. Minha amiga Aline Oliveira hoje está fazendo aniversário. Ela não está aqui com a gente ao vivo, mas eu prometi para ela que até o final da live eu ia mandar um beijo para ela, porque eu tenho certeza que depois ela vai assistir, que esse episódio é muito importante para ela, né? Que vai tirar muitas dúvidas dela também. Então, Aline, ó, beijo para você, como eu prometi. Karina, beijo para você Beijo. também. Tchau, E, tchau. gente, tchau, tchau. Até a próxima terça-feira. Quem não conseguiu entrar, vamos assistir depois. E terça-feira, quem sabe, né? Vamos ter mais audiência até. Beijão, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.